Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana eu tô aqui para falar com vocês sobre devoção, né, o nosso pilar de devoção. E a primeira aula dessa semana é sobre nós criarmos um espaço para Deus. É entender que a nossa liderança, ela precisa começar no secreto. Ela começa de uma vida construída no secreto com o Senhor. E eu já vou pedir desculpa aqui de antemão pela minha voz. A gripe me pegou, tô à base aqui de gengibre e própolis. Então, peço paciência aí comigo, mas tô aqui de coração para dar o meu melhor e a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? O texto base da aula tá lá em Marcos 3:14, que fala, é Jesus ali no momento onde ele escolhe os 12 discípulos. E vamos começar do 13, né? Ele fala assim: depois Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que os seguissem e fossem enviados. Aqui eu tô lendo na minha versão NVT, mas na NVI, o versículo 14, ele tá assim: ele escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar. E aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto que nos chama a atenção, né, gente? É que o primeiro chamado de Jesus é para que esses homens estivessem com ele, né? O envio, a pregação do evangelho, ele é secundário à comunhão, né? Então, isso mostra que antes da missão existe comunhão, existe relacionamento com Deus, existe entender que Deus é um Deus relacional. Antes do serviço existe relacionamento, né? Antes da gente sentar em célula e falar sobre Deus, existe nós aprendermos a andarmos e estarmos com Deus, né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito fácil para o líder aprender a dar uma boa célula, aprender a fazer uma boa reunião. Ele pode responder, ele pode organizar, ele pode cuidar, gravar, né? Responder ali todas as demandas que a liderança exige. Mas o primeiro chamado do líder é estar com Deus, se relacionar com Deus, ser amigo de Deus, né? E o segundo grande ponto aqui é que a forma que a gente se relaciona com Deus no secreto, com certeza vai aparecer em público, né? Então, o secreto, ele forma aquilo que aparece, aquilo que é visível. A liderança que as pessoas veem, né? A liderança visível, ela é sustentada a partir daquilo que nós construímos quando ninguém está vendo. Aquilo que o líder vive no secreto aparece, gente, mais cedo ou mais tarde, na forma que ele vai liderar, na forma que ele fala, na forma que ele cuida, que ele corrige, que ele serve, que ele responde às pessoas. Aparece quando acontece aquela célula que você preparou com tanto carinho e ninguém vai, as pessoas não dão a importância que você está dando. Aparece quando você já falou 500 vezes para aquela menina ou para aquele menino que ficar errado, que Deus tem um plano para ele e ele insiste em fazer a mesma coisa. É a vida com Deus no secreto que vai sustentar a liderança que as pessoas enxergam, sabe? Nós precisamos entender, ou a falta dela, né? Quando essa menina ou esse menino que tá de novo caindo na mesma coisa e tá te pedindo conselho de novo e você já cansou de falar, é aí que vai aparecer se você tá de fato construindo a tua liderança, né? Baseada numa vida com Deus, ou se você já tá liderando com um tanque vazio, entende? Se você já tá ali no automático, se você já tá fazendo as coisas de forma com as tuas próprias forças, com as tuas próprias habilidades e não mais dependendo da voz do Espírito e do Espírito te guiando em cada passo. É muito importante falar que quando existe vida com Deus no secreto, o líder ele não serve apenas por obrigação, ele serve a partir de uma fonte, ele está completamente abastecido,
O secreto, o Senhor, Ele trata as nossas motivações, Ele cura o nosso coração, Ele vai corrigir as nossas intenções, Ele vai renovar as nossas forças quando a gente está cansado. Ele vai formar esse líder de dentro para fora, né? O que sustenta o líder em público é aquilo que a gente tem cultivado, é o nosso tempo com Deus no secreto. É o quanto a gente de fato tem priorizado esses momentos da gente abrir a palavra de Deus, que é tão preciosa, tem tudo que a gente precisa para viver. E a gente valoriza essa palavra, a gente procura entender, estudar a palavra e o Deus da palavra. O terceiro ponto aqui é que o ativismo, ele não é intimidade. E um outro perigo da liderança é de fato a gente confundir movimento. A gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente está sempre envolvido em alguma conferência, né? A igreja, ela tem sempre algo para nos manter ocupado. Mas é muito perigoso a gente confundir isso com a saúde da nossa vida espiritual e achar que a gente está saudável, sabe? É muito comum, assim, a gente pode estar presente em tudo, ajudar em tudo, responder todo mundo, liderar muito bem uma reunião e ainda assim tá seco por dentro, ainda assim tá simplesmente esvaziado, sabe? Vazio por dentro. Servir muito, o quanto a gente tá, o nosso nome tá ali nas escalas, não significa automaticamente que a gente é íntimo de Deus, sabe? Que isso não pode medir a saúde da nossa vida espiritual e nem o quanto nós estamos próximos ou distantes de Deus. E de forma nenhuma a gente quer falar aqui que servir é ruim. Não, de forma nenhuma. Servir é um aspecto muito importante da nossa vida com Deus. Mas o serviço precisa nascer de um entendimento do Evangelho e nascer da comunhão com Deus e não substituir essa comunhão, né? Quando o serviço ele ocupa o lugar do secreto, em algum momento o coração vai começar a se esfriar, a pessoa ela continua fazendo, mas ela tá ainda com o coração distante, com o coração muito frio, e a gente precisa ser muito honesto para reconhecer em algum momento da nossa caminhada na liderança, a gente começou a caminhar no automático, sabe? E a gente conta muito com a honestidade de vocês para se aproximar de algum líder, né, supervisores ou pastores, e confessarem isso e serem honestos, para nós orarmos juntos, para nós entendermos como lidar com isso juntos e nos animarmos, nos encorajarmos, porque o serviço precisa nascer do entendimento do Evangelho e da comunhão com o próprio Deus. O quarto ponto aqui é que dar espaço para Deus na nossa agenda, no nosso coração, na nossa vida, é uma decisão muito prática, gente. Não é algo místico ou abstrato quando a gente fala sobre espaço para Deus, né? Ele também não vai acontecer por acaso. Ele precisa ser priorizado, precisa ser escolhido, entende? Se o líder não separa um tempo para Deus, com certeza outras coisas vão ocupar esse tempo, gente. E hoje em dia não faltam coisas para ocupar esse, né? Se a gente tem qualquer lacuna na nossa agenda, na nossa vida, no nosso dia, com certeza a gente consegue preencher ele com alguma coisa. Seja com entretenimento, seja com alguma preocupação, seja com alguma demanda, alguma conversa. A gente simplesmente escolhe descansar. A correria do dia a dia, né? Hoje tá muito comum, quando alguém pergunta se a gente tá bem, a gente fala assim, tô bem na correria, né? A gente tá sempre correndo e é muito importante que o espaço para Deus na nossa agenda seja priorizado. E isso não vai acontecer por acaso, então é importante que você comece
E comece pequeno, sabe? Não precisa começar algo... Ah, meu Deus, preciso separar 3 horas aqui, uma de oração, uma de leitura da palavra e uma de adoração. Não, vamos separar, vamos começar simples, mas que seja tangível e que seja real e que seja constante, que seja diário, sabe? Que seja algo que você vai ter e adquirir o hábito de abrir a tua Bíblia todos os dias, né? Então, comece separando um horário na tua agenda, todos os dias naquele horário você vai se encontrar com Deus. Guarde o teu celular, né? Priorize a Bíblia física, o papel ali. Abra a tua Bíblia, ore com sinceridade. Fique, e a gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula, mas fique em silêncio diante de Deus. Anote aquilo que Deus está falando com você. E volte para Deus nos dias bons, mas também nos dias difíceis. Estou lendo um livro que chama Ouvir a Deus, do Dallas Willard. E ele fala que muitas vezes a gente... Todas as igrejas começam os planos anuais, né, de leitura bíblica. E muitos crentes, eles começam simplesmente para chegar no final do ano e falar assim, ah, eu li a Bíblia toda, né? E isso massageia o nosso ego. E as pessoas podem olhar, poxa, parabéns, você leu a Bíblia toda. E você pergunta para essa pessoa, tá bom, mas o que Deus falou com você esse ano? O que da Bíblia toda ficou para você, te marcou, te mudou, te feriu? E às vezes quando você pergunta isso, a pessoa não sabe dizer. Então não adianta você ler a Bíblia toda no ano se nada dessas letras, desse livro tão precioso ficou no teu coração, te mudou, te feriu, mudou o teu caráter. Então, prefira, se precisar, ficar em um livro só o ano todo, mas deixar essas palavras criarem forma em você, te mudarem, sabe? Te fazerem mais parecido com Cristo. E no final do ano, você vai ter, de fato, você vai conseguir olhar para trás e falar assim, meu Deus tratou isso aqui em mim, Ele tratou meu orgulho com base nesse texto. E foi tão profundo, naquele dia eu tive uma experiência assim, assim, assim. Isso é deixar a palavra de Deus criar vida em nós. Amém? Bom, e de aplicação prática, para a gente conseguir sair dessa aula, né, e tornar isso tangível, vamos começar com alguns passos simples. Então, separa 15 minutos por dia para estar com Deus. Sabe, leia um pequeno trecho da Bíblia com atenção, focado, sem distração nenhuma. Faça uma oração bem simples, sem palavras difíceis, sem tentar impressionar ninguém, porque afinal vai estar só você e Deus. Anote alguma impressão, algo que Deus falou, algum sentimento, talvez que você esteja ali naquele momento, alguma impressão do Espírito. Ore pelos adolescentes da tua célula. Talvez escolha um dia na tua semana que você vai estar mais tranquilo. Talvez sábado ou domingo, para ter um tempo mais longo com Deus, um momento de adoração, de você colocar uma música e poder se ajoelhar e adorar o Senhor. E de fato se concentre, sabe? Se coloque nesse lugar de contrição e de devoção. Até no trabalho, essa semana, uma pessoa falou sobre isso. Eu falei assim, cara, a gente tá tão cercado de informação, as pessoas fazem tantos cursos e no final nada fica, nada muda na vida, sabe? Então não vamos deixar isso acontecer com a gente, sabe? Vamos ter o nosso momento com Deus e saia dessa aula, desse treinamento e deixe que isso mude a sua vida, né? Coloque isso, aplique isso no teu dia a dia e você vai ver, né, o teu combustível aumentar, a tua devoção, o teu amor pelo Senhor, a tua devoção serem de fato abastecidos pela Bíblia e pelo Evangelho. Então, gente, a liderança cristã, ela começa no secreto. Ela começa no nosso tempo com Deus. Antes de você querer cuidar de alguém, garanta que você está tendo uma vida com Deus.
a gente precisa ser muito honesto com a gente, né? E deixar de ser hipócrita, porque muitas vezes a gente fala sobre isso com a nossa célula. E a gente não tá fazendo. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa ser intencional. E para isso eu vou lançar aqui o desafio da aula, que é você simplesmente separar um tempo para estar com Deus. Não precisa ser longo, mas precisa ser intencional, profundo e real. Amém? Então, fica com Deus. Deus te abençoe. Amém. Até a próxima aula.